O cara que é família, que é capaz de realizar a esperança do momento. Lençol, lençol, lençol. Lençol, lençol, lençol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o quadro Política versus Politicagem. Quadro novo, quadro para você se inteirar de tudo que está acontecendo nesse ano eleitoral, ano político, né? Então, mas aproveita que você já chegou. Se você chegou, está interessado no assunto, envie o link para alguém, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você vai amar o nosso bate-papo. Eu estou aqui com o Matheus. Matheus, tudo bem? Tudo bem, Leito. Tudo na paz, graças a Deus. Quero te agradecer muito, né? Tá abrindo as portas aqui do seu programa, né? Política versus Politicagem, aqui na cidade de Volta Redonda. Saí lá de Mendes, né? Com o maior prazer para estar junto com você aqui. Matheus, o prazer é nosso trazer você nesse quadro novo. É um ano político, né? Então, as pré-campanhas já começaram e a gente já vê o pessoal se movimentando. E aí eu trouxe a ideia para aqui, vamos fazer um quadro, né? Vamos falar desse ano tão importante para os nossos municípios, né? Para todo o Brasil, mas para os nossos municípios, né? Lá de Mendes, Volta Redonda, nossa região Vale do Paraíba aqui, a gente quer dar ênfase a essa região. E aí nós vamos falar de política versus política. Por que o nome? Porque a gente sabe que... Porque as pessoas, sabe, Matheus, elas falam assim, eu não gosto de política. Sabe que a maioria das pessoas... Eu não gosto de política. Mas é porque elas não conhecem a política. Eu falei isso com algumas pessoas, falei isso com a minha esposa. Olha, porque vocês não conhecem política. Vocês conhecem muito da politicagem. É isso. A politicagem que fala e não cumpre. A politicagem que eu vou fazer. E a política não. A política é a ciência do governo. É onde a gente organiza os projetos de lei. É onde a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Isso é política. Ideias, né? Política boa, política boa, discussões de grandes projetos. Isso é a política. E aí, Matheus, fala um pouquinho sobre política versus politicagem para a gente começar. Então, Leite, eu tenho também esse entendimento, né? Tem a velha política, né? Que eles falam que é a politicagem, né? A pessoa que está sempre disposta a pregar o mal, né? As coisas erradas, apontar os erros. E tem a boa política, que é quando você reúne tanto o governo, né? Quanto a população para estar discutindo junto o que é bom para o município, o que é bom para o seu bairro, o que é bom para a sua cidade. Isso é a política boa. E como toda cidade tem, boas pessoas, né, que gostam de participar da política. Até porque a gente vive a política. Como você mesmo acabou de falar, não tem como a gente seguir a nossa vida sem passar pela política. Desde lá do Senado até aqui embaixo, né, que é nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, tem que participar da política, que é de onde saem os projetos, as coisas boas para dentro do município, e aí da onde que a cidade vai crescendo, se desenvolvendo, né? A politicagem a gente deixa para aquela minoria, né, que querem atrapalhar o crescimento da cidade. Vou fazer e nunca faz, prometeu e não cumpriu, né? Exatamente isso. É aquela promessa que só vem de 4 em 4 anos, né? As promessas, estão aparecendo as promessas. Tem até alguns memes, né, que a gente vê na internet, né, que as pessoas vão e tem aqueles antigos políticos, os vereadores que não fizeram nada o mandato todo e levanta lá do túmulo lá no... Gabinete fechado, exatamente, não atende ninguém, a mensagem chega no WhatsApp, apaga, e aí chega nesses últimos minutos agora, né, vamos dizer, na prorrogação, né? Tem gente assim lá em Mendes, Matheus? Ih, rapaz, tem muito, Leite, tem muito. Tem aquelas pessoas que só viajam, né? Viajam e para a cidade mesmo não traz nada. Olha que coisa interessante, né? Você imagina, não sei se aqui em Volta Redonda acredito que não aconteça isso, né? Acontece acho que só lá na Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas Mendes acontece. Tem aquelas pessoas que vão o ano todo em Brasília. Aí você imagina a diária de um vereador para ir em Brasília. Fica lá 4 dias, 1 semana e volta só com a roupa suja na mala. Que foi, passeou e não trouxe nada, né? Então assim, aí você resume e coloca toda aquela diária de 4 anos de mandato. O que poderia ser feito para dentro do município com as diárias? Quando o político vai lá e traz o recurso e consegue um benefício para a cidade, maravilha, ele utilizou o dinheiro público, né? Utilizou a viagem, utilizou a diária dele para trazer uma melhoria para dentro do município. Agora o triste é quando vai e não traz nem um metro de calçada, né? Um concretozinho para dar uma melhorada no seu bairro, na sua cidade. Isso é muito triste. Então isso acontece, mas... Isso é na Inglaterra, na Holanda, não é em Mendes, não é em Volta Redonda. Não acontece. É em outras cidades, em outros países. Né? Matheus, vamos falar um pouco agora do Matheus. Quem que é o Matheus?
por que o Matheus está envolvido na política? Por que o Matheus é um pré-candidato a vereador de Mendes? Quais intenções do Matheus? Quem é o Matheus? Então, Edson, eu brinco até às vezes nos meus comentários, né, tem algumas entrevistas, alguns depoimentos, e a gente até fala. Eu só fui em Barra do Piraí para nascer, né? Eu sou praticamente mendense, só sou registrado lá em Barra do Piraí. Então, desde da minha infância toda, desde bebezinho, né, minha mãe me carregou na barriga lá para Barra do Piraí e voltou para o bairro de Mórcega, né, foi onde eu fui criado, é um bairro que eu tenho um carinho enorme. Vivi lá no bairro de Mórcega por 21 anos, foi quando eu conheci minha esposa, né, e me mudei para o bairro de Humberto Antunes, também dentro da cidade de Mendes. Então, meu pai sempre gostou muito de política. Meu pai foi caminhoneiro a vida toda, aposentado. E aí a gente tinha uns candidatos na época que ele gostava muito, tanto como prefeito, como vereador do bairro. E a gente tinha aquela missão de todo ano a gente estar caminhando com aquele determinado político que realmente fazia pelo bairro, trabalhava pela cidade, tanto o vereador quanto o prefeito. Eu era daquela época de subir na Kombi, né, com a bandeira, pegar lá em casa, eu me lembro, né, tinha um bambuzal muito grande, então chegava na época de eleição, eu ia lá cortar aqueles bambu para poder estar fazendo bandeira para candidato, ia para os comícios, para as carreatas, era uma coisa muito boa. Era diferente do que é hoje. Hoje tem muita rede social, né, a internet, ela ajuda muito. Mas naquela época, quando a gente trepava no poste e colocava uma placa, aí o outro candidato vinha e pagava e arrancava a placa, e era uma guerra danada. Opa, e o cara tirou minha placa do poste. Mas isso acontece desde lá de trás, né? Então, eu sempre tive o gosto, né, pela política, a política boa. Desde os meus 14 anos eu tive esse segmento. Com meus 16 anos, eu fiz questão de tirar o meu título de eleitor para me exercer o meu papel de cidadão, né, para me poder escolher quem eu queria que governasse a minha cidade, quem fosse a pessoa boa realmente para cuidar do nosso bairro. E daí eu fui tomando gosto pela política. Sempre trabalhei com políticos, apoiando pessoas boas, pessoas sérias. E foi passando o tempo, né? Aí o Matheus fez lá os seus 18 anos, conseguiu o meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi na farmácia, na Drogaria Macedo, lá em Mendes, né? Então, e daí a gente vai conhecendo mais pessoas, e vem um outro político, me chamou, Matheus, me ajuda. E fomos lá, eu falo que eu tenho um amuleto bom, né? Porque todos os políticos que eu apoiei até hoje, graças a Deus, eu tô invicto. Então, eu tá tenho, bom demais, Papai do Céu tem me acompanhado, então a gente tá num caminho certo. E daí, eu fui, apoiei, o político ganhou e foi passando. Só que chegou um momento que a gente começa a entender, que a gente vai tendo mais maturidade, né? E a cidade, poxa, precisa de mais coisas. Nossa cidade é do interior. Mendes hoje tem quase 18 mil habitantes. Então, dá para melhorar muito a cidade, né? E aí eu falei, bom, agora acho que é hora de mudar. Quantos habitantes, Mendes? Quase 18 mil habitantes. 18 mil. No último IBGE agora caiu um pouco. Era 18 mil, mas caiu no censo, caiu um pouco, tá entre 17 e pouquinho. Então, assim, eu comecei a mudar o meu modo de pensar e o jeito que eu ia caminhar para tentar coisas melhores para a cidade. E daí saí da farmácia, aí fui trabalhar lá em Angra, mudei completamente de área, fui para a área da segurança. E uma coisa muito engraçada, porque quando eu fui para Angra, o filho do atual prefeito hoje, ele morava comigo lá, eu não conhecia o atual prefeito. E um dia ele foi lá, que a gente conseguiu, até na época fizemos um curso junto aqui em Volta Redonda, de vigilante, e aí eu fui trabalhar no estaleiro e ele foi para lá para conseguir uma ajuda para ele lá, ele foi morar na kitnet que eu estava. E aí um dia o prefeito não era nem vereador ainda na época, ele era militar, né? Aí ele foi lá buscar o filho dele e ele me contou, Matheus, poxa, eu tô querendo vir a candidato a vereador em Mendes. Olha só, tô vindo candidato a vereador em Mendes. Eu falei, Jorge, porque eu sou muito sincero e assim, se eu apertar sua mão, nada vai fazer eu voltar atrás mais. Eu falei, eu já tenho um compromisso com um determinado vereador que me pediu ajuda, mas torço por você, eu sei do seu caráter, né? E das suas propostas, eu vejo que é muito boa. E aí passou. O Jorge Henrique ganhou a eleição, né, que é o atual prefeito, ganhou na época para vereador, e aí foi passando o tempo, eu voltei para a minha cidade de Mendes, né, consegui um outro emprego mais próximo da minha família, né, porque eu ficava lá muito longe, vinha de 15 em 15 dias, e aí o Jorge Henrique, passado o tempo, quando chegou no segundo ano de mandato dele, ele me falou, encontrou comigo na rua, falou, ó, tô te pedindo ajuda 2 anos antes, que agora você não tem como falar que tem compromisso com alguém. Só que ele não viria mais como candidato a vereador, né? Ele já estava vindo como candidato a prefeito em Mendes. E a máquina muito forte, você sabe como que é a política, a máquina trabalhando. E aí eu falei com ele, tô com você. Ele falou, sério, você me ajuda? Eu falei, ajudo, pode contar comigo, porque eu te conheço e vi que ele realmente foi um vereador que entrou para a história no nosso município.
E eu falei, vou te ajudar nessa caminhada. Aí foi passando o tempo, aí eu vim trabalhar mais, aí fui só chegando para perto. Eu tava em Piraí, de Piraí eu vim para trabalhar no Banco Mendes, na segurança. Aí veio a eleição, aí o Jorge Henrique falou comigo, Matheus, tá comigo ainda? Faltava pouco lá. Tava nesse período como se fosse agora, de pré-campanha. Eu posso contar com você? Eu falei, pode. Ele falou, ó, mas eu só tenho 3% de aprovação de intenção de voto na cidade. Eu falei, não tem problema. Perdendo ou ganhando, eu vou com você. E daí fomos fazendo, cara, uma campanha que eu acredito também que entrou para a história do nosso município. Uma campanha limpa, pequenininha, não tinha um vereador de mandato com ele na época, e a gente foi subindo por 5% e trabalhando. E o prefeito, prefeito não, ele era vereador e estava candidato. Aí ele dirigia o carro de som, ele ia para a rua, ele entregava panfleto, e a gente caminhando com ele nos horários vagos, né? Eu saía do banco na rendição de almoço e trabalhava, e a gente fomos na caminhada. Resumindo, chegou no final, ganhamos a eleição, ganhamos da máquina, que eles falam na época, e aí foi tomando um novo rumo a nossa cidade. Só que o mais engraçado dessa parte é que as pessoas falam, poxa, fulano só apoia um determinado político por dinheiro, ou se tiver uma opção para trabalhar no governo, uma promessa. E quando o Jorge Henrique me chamou na época, ele não me prometeu nada. 2 anos atrás, me ajuda? Eu falei, te ajudo. Ele vai me prometer o quê? Não tinha o que me prometer. Eu falei, tô com você. Aí passou. O Jorge Henrique montou, e eu sempre gostei de rede social, eu era muito ativo. Então eu divulgava tudo dele, compartilhava, e a gente falava das propostas. E aí ganhou a eleição em outubro, aí passou novembro, dezembro, e o prefeito montando a equipe dele, né, de secretariado, quem quer ser os encarregados, a chefia, quem quer coordenar a nossa cidade para tomar um novo rumo. Aí ele assumiu, dia 1º de janeiro, e então o pessoal começou. E eu continuei no banco trabalhando. Ué, Matheus, você não está na prefeitura? Pô, você brigou pelo prefeito. Eu falei, gente, ele me pediu uma ajuda para trabalhar, e eu ajudei ele na campanha para ele assumir a cidade. Eu vou continuar no meu emprego, e o que for bom para a cidade vai ser bom para minha família, vai ser bom para meus filhos. Eu não pedi nada de cargo, não tem troca de favores. E assim passou. Só que um dia, eu descendo para fazer a rendição de almoço, né, que eu moro no bairro de Humberto Antunes, era mais ou menos 11 horas, aí ele me ligou. Matheus, está por onde? Isso era em março, 2 semanas antes do meu aniversário. Meu aniversário é 27 de março. Aí ele me ligou. Matheus, passa aqui no gabinete que eu quero conversar com você. Eu estava uniformizado. Ele falou, você está trabalhando ainda? Eu falei, tô lá no banco. Ele falou, que isso, cara? Aí foi conversando. Ele falou, então, Matheus, você me ajudou muito, cara. Me ajudou muito na campanha. E eu vejo que você gosta da cidade. A gente via nas caminhadas, quanto que você se empenhava. E a gente tem uma proposta para você trabalhar com a gente. Porque a gente precisa de uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente quer o bem da cidade, não quer o bem para si próprio. Aí, conversamos e tudo, eu falei, não, vou... Porque assim, tudo que eu faço lá em casa, Leite, é junto com a família, com a minha esposa, porque eu tenho meu enteado que é como se fosse meu filho. Hoje ele tem 18 anos. Então, quando eu conheci minha esposa, ele tinha 5, que era 1 ano mais novo que o meu filho tem hoje. Meu filho tem 6 anos hoje, meu pequenininho. Então, assim, você tem que pensar primeiro na sua família. Não adianta você abandonar tudo aqui. Será que lá na frente vai ser bom para todo mundo? Aí sentei com a minha esposa, falei, ó, o prefeito me chamou, conversou comigo e ofereceu uma oportunidade. Ela falou, e aí, o que você acha? Eu falei, gostar da política, não da politicagem, eu gosto muito. Então, e a gente estava no período de pandemia, né? E na época as empresas estavam mandando muita gente embora. E eu era o mais novo do banco, de vigilante. Aí eu falei com a minha esposa, bom, eu posso ficar no banco, como posso perder o emprego daqui a 6 meses e alguém ocupou a vaga que o prefeito me ofereceu? Ela falou, então, segue a sua consciência, seu instinto e conversa com ele e vê o que é melhor. Por mim, você tá liberado, não vai atrapalhar em nada, eu sei que você é trabalhador, se não der certo lá, eu vou correr atrás de outra coisa. E assim foi, conversei com o prefeito, aí no dia seguinte eu liguei para a empresa, pedi conta, estava com 1 ano. Pedi conta e comecei a trabalhar na prefeitura. Aí o pessoal, os colegas falam, poxa, Matheus, você está seguro, cara, um emprego de carteira assinada e tudo. Eu falei, bom, mas seguro é concurso, né? Seguro é concurso. Então, eu fui e caminhei com ele. Aí até foi engraçado que 2 semanas depois, o colega que me falou, puxa, Matheus, não sabe o que aconteceu. A empresa me mandou embora. Tá vendo? Mas por quê? Era uma coisa que... Isso realmente iria acontecer. O banco estava fechado na época. Aí você arriscou por um projeto que você gosta também, algo que está em você. Exatamente. E vale a pena. Eu falo sempre isso, que
Matheus, chega um momento da vida que se a gente não arriscar, a gente nunca vai ver o resultado que almeja. Exatamente. Tem que arriscar, né? E aí, beleza, aí você foi fazer o quê? Aí o prefeito me chamou, eu fui ser o chefe de gabinete dele. Você imagina, um jovem que saiu, uma criança na época, um adolescente, saiu lá do bairro de Morsigue, né? Tive a minha caminhada toda lá em Morsigue, aí vira chefe de gabinete do prefeito. Tem horas que eu vou te ser bem sincero, Leise. Eu nem gosto de falar que eu sou chefe. É uma palavra muito forte, né? O chefe de gabinete. Mas eu sou muito humilde, cara. Eu sou muito simples. O meu jeito, quem me conhece lá em Mendes, sabe o jeito que eu ando na rua. Eu gosto de andar de meu chinelo, minha bermuda. Eu falo com todo mundo. Então, assim, não tem essa vaidade. E aí eu falei, cara, chefe de gabinete, vamos lá. O que vai fazer um chefe de gabinete, né? Nunca trabalhei. E assim, nunca trabalhei na vida na prefeitura. Minha vida toda foi em setor privado. E aí sentei com o prefeito e falei, o que você precisa? Ele falou, preciso que você ande na cidade, que você veja os problemas da cidade, escute a população, atenda todo mundo que puder atender aqui dentro e não conte história para ninguém. Se chegou aqui, se tiver no seu alcance, pode resolver. Se você achar que tem dificuldade, aí você traz para mim, que a gente vê a possibilidade de estar resolvendo. E assim eu fiz. Virei o chefe de gabinete do prefeito, né? E comecei a rodar na cidade. Você novo, né? Imagina, eu vou trabalhar muito. Eu falei, eu vou pra rua, conheço a cidade e comecei a andar. E aí tinha algumas pessoas que, os encarregados até brincando, cara, mas você é muito chato, tudo você quer, tudo você tem que resolver agora. Eu falei, não, mas a população tá pedindo. É porque, assim, a gente acompanhava como que era a antiga gestão. Você não tinha acesso, parece que era uma bolha. Você só quem estava ali dentro que conseguia fazer isso as é muito coisas. importante, né? E o Jorge Henrique veio e mudou isso. Ele abriu para quem quis trabalhar no governo dele, trabalhou. Quem quis ter oportunidade, você pode ter certeza que ele deu muita oportunidade. E eu aproveitei essa oportunidade. Eu ia numa rua que estava lá, calçamento do ruim, a gente estava lá pedindo uma ajuda, era um material para limpar a rua, era um material para jogar na rua. E aí a população foi pegando aquela confiança, né? E a gente vai atendendo um aqui, outro ali. Uma coisa que, eu não sei se Volta Redonda é assim, mas Mendes tem muito, a limpeza urbana é um ponto crucial do governo. Tem momentos que você não consegue estar resolvendo o problema da limpeza urbana por falta até de algumas leis. Porque, assim, a cidade ela é pequena, mas lá em Mendes todo mundo joga um entulho na calçada. Aí você já tem a limpeza da equipe toda urbana que vai fazer na cidade, de mato, de roçada, e aí tem morador que tem uma obra. A gente sabe da dificuldade, não adianta você também taxar o morador. Tudo você vai cobrar taxa? Não. Eu acho que tem que ter uma contrapartida, a gente tentar ajudar de alguma forma. Por quê? Você limpa o seu quintal, mas você vai jogar o seu entulho aonde? Então, assim, você tem que ter um canal com a prefeitura para você ter esse apoio e falar, olha, igual teve um tempo atrás, quando eu estava atuando ainda, eu fiquei até muito satisfeito, uma moradora me ligou, ela limpou o quintal dela, ela falou, Matheus, mandou as fotos, estou com tudo aqui em casa, com a grama, com as galhadas, mas se eu jogar vai ficar na calçada, vai atrapalhar o pedestre. Ela falou, o que eu faço? Eu falei, você consegue segurar pelo menos 2 dias aí, porque a equipe já está numa outra missão? Não te agradeço. Aí eu liguei para o encarregado, e olha a coincidência, que o encarregado falou, Matheus, o caminhão está indo fazer uma limpeza ali próximo, se ela conseguir colocar por lá de fora hoje, a gente já retira. Poxa, ela ficou super satisfeita, por quê? Ela fez o contato, comunicou, colocou na calçadinha dela, o pessoal da coleta só passou e retirou. E daí, assim... São pequenos problemas do dia a dia, que Sim. com um pouco de vontade, Sim. um pouco, né, de conexão, a Exatamente. gente consegue resolver. E às vezes tem pessoas que ficam com isso e não conseguem resolver, não conseguem acesso, não E conseguem... cidade pequena, Leite, aqui Volta Redonda é diferente, mas cidade pequena do interior, é isso que a população quer. Ela quer atenção. Ela quer que você vá lá, 100% você vai fazer? Ninguém vai fazer. Mas que você também não conte história. Ela chegou até você e te pediu uma ajuda, você vai lá, dá atenção, passa para o setor responsável, se demorar você vai lá e cobra de novo. Então, assim, isso aí é o básico, né? E daí a gente vai fazendo muitos amigos, porque eu sempre, assim, todo lugar que eu entrei, desde a empresa privada até hoje na prefeitura, eu sempre quis fazer o meu melhor, independente se eu estava num cargo comissionado ou não. Então, porque o que eu fosse fazer ia refletir no prefeito. Então, assim, se eu fosse um péssimo chefe de gabinete, o nome do prefeito que ia pra rua nunca ia ser o meu. A única coisa que eles iam falar lá, tá mais um lá, é aquele ditado, né? Mamando na teta e não faz nada, só com o dinheirinho no bolso. Então, assim, isso, graças a Deus, eu saí, trabalhei lá 3 anos e 6 meses, eu saí com a minha cabeça erguida, porque a gente até brincava na prefeitura, eu era o chefe de gabinete que não ficava no gabinete, eu ficava na rua. Então, assim, se eu fiquei durante todo esse tempo, 30 dias, dentro de uma sala, eu bati o recorde, porque eu não conseguia. Eu ia realmente pra rua, eu via a população, e aí você vai fazendo muitos amigos, né?
até você vai... Aí o Matheus foi conhecer deputado, você imagina, o cara saiu lá de Morse, que nunca conheceu um deputado, você fica, poxa, estou aqui na Alerj, cara, conversando com um deputado. E aí a gente vai conseguindo, sem ter, entre aspas, né, o cargo do legislativo, o cargo do executivo, você vê que você começa a trazer as coisas para a cidade, de melhorias, porque os políticos acabam acreditando em você. Ele começa a te acompanhar, porque a rede social hoje mostra se você é uma boa pessoa ou não. Então, assim, o político também não vai chegar e te abraçar sem te conhecer. Por quem é o Matheus? O cara veio aqui e pediu uma melhoria para uma praça. Por que eu vou mandar? Então, assim, se o cara for um péssimo gestor, um péssimo trabalhador, uma pessoa que não é honesta, é o nome de quem mandou que vai para a rua. Pô, será que ele vai usar esse dinheiro certo? Por mais que tenha fiscalização. Então, assim, eu comecei a fazer muitos amigos nessa parte, né, política, e também dentro do setor público. Saí de lá muito bem, graças a Deus. Me dou bem, super bem com todo mundo. E o respeito, né? Isso eu levei, assim, eu entrei com essa mentalidade, porque tem pessoas que às vezes têm um cargo e diminui quem está abaixo de você. Né? Então, assim, eu vim de baixo. Então, eu sei quanto é ruim, às vezes, um chefe, se eu chegar, te chamar atenção na frente de todo mundo e você não ficar sem reação. Poxa, cara, posso estar errado, mas poderia me chamar no cantinho. Então, assim, a galera que trabalhou comigo lá, desde a equipe da obra até os secretários, eu sempre procurei tratar todo mundo bem, né? Com respeito, que isso é o normal, né? Acho que isso é obrigação nossa. E daí eu saí muito bem dessa parte. Matheus, legal. Você é um pré-candidato a vereador da cidade de Mendes. Você fez uma prestação de contas, não foi isso? Que do teu trabalho como chefe de gabinete isso. E o teu trabalho comunitário, né? Tocando nas pessoas, falando com pessoas, como você deixou claro. Foi a prestação de conta? Foca aí, pelo menos, 2 coisas principais que você falou ali na sua prestação de conta, o evento lotado, sim. Sucesso total, né? Sua pré-candidatura vem muito forte, você vem como um dos caras mais cotados a assumir a cadeira ali na cidade de Mendes, mas campanha é rua, né? Pré-campanha é rua e você exatamente. Já está acostumado com isso e estratégia, né? E a prestação de conta também entra dentro de uma base estratégica para você atingir a população. O que foi falado lá nessa prestação de conta? Então, assim, esse encontrão que a gente marcou, na verdade, encontrão de pré-campanha, a gente taxou lá, e surpreendeu, assim, até a mim mesmo, porque eu comecei lá com uns 15 dias anteriores falando, pessoal, poxa, tem uma prestação de conta para fazer, então gostaria de ter a participação do grupo de amigos, né, que conhece o nosso trabalho, conhece a cidade, o prefeito também ia estar presente. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar fazer um encontrão legal para mostrar um pouco do nosso trabalho. Tá bom, Matheus, vamos lá. Qual dia? Domingo, tu imagina. 1º domingo de maio. E assim, tem um público evangélico que me ajuda também na cidade, eu sou muito grato a Deus por isso. 11 horas da manhã. Aí domingo, você sabe, 1º domingo de maio, Santa Ceia, preparação. E o pessoal estava na escola dominical. Eu falei, gente, ninguém é obrigado. Isso eu deixo bem claro para todo mundo, né? Então, assim, é uma prestação de conta que eu vou fazer. Quem puder estar comigo, vou ficar muito satisfeito, muito feliz. E aí eu cheguei lá. Cheguei lá, eu e minha esposa, primeiro a chegar, né? Eu, minha esposa, o meu enteado, meu filhinho, meu menor, né? Aí ninguém, né? As cadeiras lá montadas, eu falei, será que a gente vai conseguir colocar pelo menos umas 50 pessoas aqui dentro para não ficar feio, né? E aí foi chegando um, vai chegando o outro, o pessoal cumprimentando, agradecendo. Aí teve a presença de um cara que, assim, um irmão para mim na política que eu fiz, que além do prefeito, né, que me abriu as portas dentro da cidade, foi o deputado estadual Anderson Moraes, do PL. É um cara que eu tenho um carinho imenso, né? E até mesmo eu busco muito acompanhar a rede social dele, porque é basicamente o meu perfil. Ele é um cara sério, é um cara que luta pela família, é um cara que luta pela honestidade, pela segurança, enfim. Chamei o Anderson, falei, poxa, Anderson, vou ter um encontro aqui domingo. Ele falou, rapaz, você vai me fazer sair daqui do Rio para ir domingo mesmo, porque foi até engraçado, porque eu ajudei muito o Anderson na campanha. Ele falou, irmão, pode contar comigo, vou estar aí com o maior prazer. Porque ele fica muito em Barra do Piraí às vezes, né, na feira lá, que ele tem uma propriedade lá perto. Aí o Anderson confirmou a presença, e assim foi a nossa prestação de conta. E uma coisa assim, muito importante que eu posso dizer hoje, são todas as 3 que eu consegui, eu vou te falar que foram muito importantes. A primeira foram 4, na verdade. A primeira foi a reabertura da nossa FAETEC de Mendes. Legal. A FAETEC estava fechada desde 2020 na cidade, por conta da pandemia, é lógico.
mas durante um período anterior, assim, a FATEC ela não estava tendo tanta divulgação, tanto trabalho, tantos cursos. E quando o Anderson Moraes ganhou as eleições para deputado, ele foi na prefeitura, foi fazer uma visita na cidade. E aí ele falou, poxa, Matheus, tu me ajudou muito, cara. Fizemos uma campanha limpa. E eu vou te falar que para mim foi a campanha mais linda da história de Mendes. Porque foi uma campanha sem gasto nenhum, gasto zero. Não pagamos uma bandeira, não pagamos boca de urna, igual alguns politicagem, né? Eles fazem. Então, o Anderson foi o segundo deputado estadual mais votado de Mendes. Que legal. Eu não falo que eu ajudei ele sozinho. Foi com um grupo de amigos que a gente foi construindo na cidade e foi tomando uma proporção muito grande. Então, o Anderson saiu de uma eleição anterior com 58 votos na cidade de Mendes e passou para 691 votos na cidade de Mendes. Muita coisa. Então, assim, ele foi o segundo deputado... Quantos habitantes? Eleitores? Mendes está na faixa aí de 12, 13 mil no máximo. Habitantes em torno de 18, né? 18, isso. Está nessa faixa de 11 mil eleitores de votos válidos. Então, assim, ele teve um percentual muito alto, foi 6,2%, se não me engano, 6,1% que ele teve em Mendes. Eu falei, Anderson, então, minha primeira missão, meu primeiro pedido, porque quando eu fui no gabinete dele, não pedi nada. Pedi para ele me autorizar a apoiar ele. Foi até engraçado. Ele falou, pô, você veio aqui, cara, me pediu uma ajuda para você me apoiar. Eu falei, a única coisa que eu queria era a porta aberta. Não conhecia ele assim direta, não tinha tanta amizade com ele, só de rede social. Então eu falei com ele, eu preciso de um apoio se eu bater no seu gabinete, Matheus. Poxa, isso aqui a gente consegue para a cidade de Mendes. Isso não conta história. E assim foi. Aí quando ele foi em Mendes, eu falei, então, como eu não tinha te pedido nada, agora eu vou começar a pedir, né? E aí eu falei, cara, a nossa FATEC, do lado da prefeitura. Porque aonde era a prefeitura hoje, era o antigo Senai. E o Senai foi embora de Mendes. Então, assim, já perdemos um baita ponto de apoio, de formação, né, e capacitação de jovens dentro da cidade. E aí veio a FATEC na época. Eu falei, só que a FATEC, devido à pandemia, ela ficou fechada. Ela está fechada desde 2020. Então, a gente tem profissionais qualificados na cidade, tem os jovens que querem estudar, agora está começando a caminhar, a pandemia está passando. Ele falou, tá ok, Matheus. Aí marcou comigo na LERJ, uma semana depois eu fui lá, ele ligou para o secretário de Ciência e Tecnologia, passou todas as demandas da FATEC, com 15 dias a FATEC já estava reaberta, e aí começou a fazer o processo seletivo para contratação, né, e chamamento dos professores para os cursos. E a gente lembra que a FATEC, porque Mendes, por ser uma cidade pequena, a gente tenta explorar o máximo que a gente pode o turismo. Só que a FATEC não tinha um curso de hotelaria. Eu falei, Anderson, poxa, se pudesse trazer o curso da parte de hotelaria para Mendes, seria ideal. Ele falou, cara, tem uma unidade que tem um mobiliário todo fechado, não está utilizando, eles não vão dar o curso de hotelaria. Vocês conseguem o caminhão para buscar? Eu falei, posso ir agora? Aí ele falou, tá fechado. Aí ligou para os responsáveis, né? Liberaram o equipamento. No dia seguinte, fomos lá com o caminhão, buscamos o mobiliário todo de hotelaria, e aí começou a abrir os cursos da FATEC. Então, assim, a FATEC ela começou com um curso lá de hotelaria, camareiro, recepcionista, garçom, e aí foi passando por curso de inglês, informática, não tinha o curso de informática. Imagine, uma FATEC, um laboratório de ciência e pesquisa e tecnologia, e não tem um curso de informática. Eu falei, Anderson, tem uns computadores aqui, cara, e não tem um professor. Ele correu atrás para retornar com o professor, trouxe o professor na época, e daí tinha uns equipamentos que já estavam meio que sucateados. Ele conseguiu, através do governo do estado, mais 12 computadores para dentro da unidade. Então Mendes hoje tem FATEC? Hoje Mendes, a FATEC está bombando, vou dizer assim. Porque e isso é um trabalho do Matheus em parceria com o deputado Anderson Em parceria com o Anderson Moraes. E daí passou... Pedindo mais, né? Fui até o gabinete de novo, foi passando o tempo, e nessa prestação de conta eu falei até disso. Ele me ligou um dia, Matheus, tem 2 laboratórios de ciência e pesquisa para Mendes. Você tem interesse? Eu falei, é lógico, é de graça. Então, é bom para o município, é bom para os nossos alunos, que é para a educação, pode mandar. E daí ele mandou 2 laboratórios de ciência e pesquisa, né? É de uma área da parte, porque assim, ela vai ser para atender até 35 alunos dentro de uma sala. Então, são os alunos, se eu não me engano, de 8 a 12 anos. O aluno vivencia o estudo da parte de ciências dentro da escola e dentro da sala de aula, mas você ter lá na teoria é uma coisa. Então, o professor deu a teoria, aí, passado o tempo, o professor vai levar o aluno para dentro do laboratório, e ele vai vivenciar tudo aquilo que ele aprendeu na teoria, né? Então, assim, já finalizou a parte de uma obra, das 2 obras, na verdade, que foi do CIEP, que é no centro da cidade, tem um laboratório pronto lá,
e um no Colégio João Gurito, que é no bairro de Martins Costa. Então, assim, ficou em torno a construção de 2 obras de cada uma entre torno de 245 mil. Elas são dentro das escolas? Dentro da escola. Eles têm um nome na secretaria. O uso é das escolas? É das escolas. Legal. Eles têm um nome de Intramuros da FATEC. Legal. É um laboratório de Intramuros. Eles tiveram que fazer a obra ou adaptaram dentro de uma Fizeram a sala? obra. Não, fizeram do zero. Parede? Levantaram parede? E assim, é uma obra que eu nunca tinha visto na região. Equipamento também, tudo. Exatamente. O material que eles falam é ICF. A gente olha, eu falava que é isopor, o cara, ele até brincava, não, isso não é isopor não, é ICF, porque foi muito rápido. Eles fecham as colunas, levantam as paredes, concreto, e depois eles passam a massa corrida, né, e pinta. Isso é um projeto do governo estadual? Do governo estadual, é da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Que legal. E quem ajudou muita gente também nessa parte de criação, de construção desse laboratório do projeto, foi o Fabrício, que ele vem a ser subsecretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Ele visitou a cidade. Agora só está aguardando o governo do Estado mandar os equipamentos, porque assim, licitação, né? Já foi licitado, uma parte foi entregue, falta chegar os equipamentos. Porque esse laboratório ele foi criado em várias cidades do Estado. Então parece que a secretaria, a intenção dela é inaugurar tudo. Para não inaugurar, inaugura em Mendes, aí daqui a 6 meses em outro lugar. Então, assim, terminou as obras, tem algumas obras que estão em fase final já, então eles pararam os outros processos, por enquanto, de construção e vão entregar todos os equipamentos para as unidades que já estão prontas. Muito bom. E daí a gente começar a colocar... Você imagina, o nosso aluno da rede pública tem um laboratório todo montado para a área de ciência e pesquisas, dentro da sua rede pública, e assim, é só para atender as crianças do CIEP? Não. As crianças de outras escolas vão poder ir lá dentro e conhecer. E aí a gente tem uma pretensão que eu acredito que vai dar certo, é de abrir, porque Mendes tem 2 escolas particulares, né? De também liberar para os alunos da escola particular, porque isso foi uma da Secretaria de Ciência e Tecnologia, então para eles irem conhecer, o professor vivenciar junto com os alunos aquilo. Então é uma parte que eu gosto muito, porque eu tenho um pequenininho lá, né? É para você investir justamente na área da educação. E aí conseguimos esse laboratório, e em seguida a gente vai fazendo aquela amizade, né? Foi a outra conquista que eu também fiz na minha prestação de contas. Conheci o general Pazuello, deputado federal, né? E sentamos no gabinete dele na época, até do lado da LERJ, ele tem um gabinete lá para atender. E conversando com ele, ele se comprometeu a ajudar o município, independente de apoio político ou não. Porque nosso grupo não apoiou ele. Mas ele sabe, assim, Matheus, é o que é bom para a cidade? Você está sendo encaminhado pelo deputado Anderson, então vamos ajudar. E aí o general mandou uma emenda também parlamentar de R$100 mil para o município, tem uns 3 meses atrás, se eu não me engano, para custeio da atenção primária da saúde da nossa cidade. E foi uma importante conquista. E assim, a maior de todas para mim, não desmerecendo ninguém, foi uma parceria, um apoio, mais uma ponte que o deputado Anderson Moraes fez com a gente, com o Flávio Bolsonaro, um senador. O Anderson marcou comigo, eu fiz um bate-papo com ele no gabinete dele, ele me atendeu lá. E aí eu mandei algumas demandas que a gente sempre... a minha intenção é você focar na área da saúde, na educação, atendendo todas as demandas da cidade, mas a saúde e a educação tem que caminhar junto. Se não tiver uma boa saúde, uma boa educação, você não vai andar. Então, eu pedi ao Flávio que ele pudesse fazer, não mencionei nada, para o nosso município. E aí ele se comprometeu lá, fez até um vídeo comigo, falou que, para mim ficar tranquilo, prefeito, que ele ia atender a cidade de Mendes. E quando foi passando o tempo, falei, bom, tá passando o tempo, ninguém fez contato, acho que não vai sair nada. Aí me surpreendeu que a secretária dele me mandou a mensagem, o prefeito depois me ligou também falando que eles tinham feito contato com ele. E aí o Flávio Bolsonaro, ele destinou uma emenda de 1.300.000 para a gente comprar um mamógrafo digital para a nossa cidade. Uau. Para dentro do nosso hospital. Uau. Então, assim, foi uma coisa surreal, porque o município hoje ele tem o centro de imagem. Então, o nosso equipamento, algumas partes são locadas. Então, assim, você paga o aluguel daquele equipamento. E você, antes você fazia o quê? A Prefeitura de Mendes, ela pega o paciente, coloca numa van e leva lá no Rio de Janeiro, porque tem alguns exames específicos que não faz em Mendes. Então, vamos supor, você tem um exame lá no Rio, 8 horas da manhã. Aí o outro tem um 6, o outro tem 11 horas da manhã. A van vai passar na sua casa 3 horas da manhã. Queira ou não, assim, também é um benefício, porque está te levando no hospital, mas você tem que sair de casa 3 da manhã, ir no Rio de Janeiro, esperar o último paciente fazer o exame. Então, assim, esses exames mais específicos na parte de mamografia, ele vai ser feito dentro do próprio hospital, com todos os equipamentos. E para quando é?
Então, a emenda já foi cadastrada, a emenda do senador, e agora só está em análise de aprovação. Mas a documentação eles já deram ok, porque isso foi aquela emenda a emenda parlamentar dele, né? Que ele manda direto para o gabinete. Mendes está muito bem assistido. É assim, quando a gente está com o prefeito, a gente até brinca, né? Acho que a nossa cidade está sendo abençoada demais. É trabalho, né? E o prefeito, assim, ele fez uma promessa de campanha na época, que a gente bateu na tecla, lógico, toda a campanha, de construir um novo hospital e de voltar a nascer Mendense. Porque Mendes não nasce Mendense, é lógico. Não sei, é uma questão de emergência, tá lá no hospital, vai nascer. Mas a gente não tinha um hospital maternidade. E ele fez essa promessa na campanha e todo mundo, mais uma politicagem, a promessa não vai acontecer. E quando virou a eleição, isso foi um apoio também tremendo, que a gente não tem como não reconhecer, que foi do deputado federal Auro Ribeiro e do governador Cláudio Castro. Eles se empenharam, se comprometeram com o prefeito e deram um retorno. Então, assim, o hospital começou a sair a fundação, isso não vai andar, aí foi subindo as colunas, as primeiras paredes, o hospital já está com a laje batida, já está sendo fechado todo o entorno dele, né, com alvenaria, para, se Deus quiser, a gente até o final do ano entregar o nosso hospital, porque antes ia ser só uma maternidade. E aí falou, não, até o deputado federal falou, não, prefeito, vamos mais além. E então, esse ano ainda completo. Mendes vai ter cidadão... Nascendo em Mendes, se Deus quiser. Em Mendes, que é o Mendense. A intenção é fazer o Mendense nascer em Mendes, entendeu? Ah, que legal, isso é bacana. Isso foi assim, foram muitas conquistas, né, dessa que teve com o governo. Muito legal. O prefeito, ele tem sido assim, um divisor de águas na nossa cidade. Ele conseguiu fazer boas alianças com bons políticos na cidade, e aí veio o hospital. Mendes, igual eu falei, né, tem o centro de imagem, foi mais uma conquista do governo. Mendes tem o centro de oftalmologia, cara. Você opera catarata dentro da cidade, você tem um centro de oftalmologia lá montado, conheço. Porque você ia lá ou você iria para Caxias, ou para Seropédica, e hoje é o contrário. As pessoas estão vindo de fora para operar dentro de Mendes. Então você acaba fazendo o quê? Movimentando a economia. Porque você leva o paciente, está lá fazendo o acompanhamento, o exame dele, a cirurgia dele, o acompanhante não vai ficar ali esperando o tempo todo. Ele vai na rua, ele vai no mercado, ele vai numa loja, dia de domingo ou sábado, que às vezes tem até cirurgia, tem as feiras em Mendes, eles vão estar participando da feira. Então, assim, a cidade ela foi crescendo muito, e eu posso dizer que eu fui abençoado, né? Porque, graças a Deus, eu pude fazer parte desse governo. Eu fiz parte dessa gestão, dessa construção da nossa cidade. Na verdade, sim, reconstruímos a nossa cidade. E aí, como a gente vê que aconteceu lá no sul, né? Mendes também não foi diferente. A gente teve umas chuvas fortes, principalmente nesse ano agora, no mês de fevereiro, que praticamente bagunçou tudo aquilo que a gente estava reconstruindo a cidade. Mas engateamos e estamos... Matheus, a gente está chegando ao nosso quadro final. É uma pré-campanha, mas o quadro final é: por que eu votaria em você? Leite, essa é uma pergunta muito boa, né? Bem forte, né? Você convencer o eleitor, a população, a caminhar, votar, te dar o apoio, a gente sabe que não é fácil. E eu, como eu tenho falado sempre, eu não sei contar história. A minha missão é com a cidade. Então, assim, eu sou um mendense, só não fui nascido na cidade de Mendes, mas sou morador de Mendes desde criança, apaixonado pela minha cidade. Então, pensa assim, eu quero o melhor para o meu filho. Eu tenho um filho de 5, um filho de 6 anos e um de 18 anos, que é o meu enteado. Então, é o futuro dele que está ali. Eu tenho que fazer o melhor pensando nele. Se eu não fizer o melhor para minha cidade, vai refletir nas crianças lá na frente. Então, eu sou uma pessoa que eu vou defender sempre a minha família, sempre a saúde, a educação, porque, igual eu falei antes, a educação e a saúde ela tem que caminhar lado a lado. Então, eu sou uma pessoa empenhada pelo bem da nossa cidade. Vou fazer o máximo para buscar apoio e recursos, pessoas boas que realmente queiram assim, agregar dentro do município. Então, eu vou te falar que eu até corto um pouco, que eu até brinco com a minha esposa, ela fala, você não pode falar que você não é político. Posso ser político, mas assim, aquele cara do bem, aquele cara que pensa no coletivo, aquele cara que vai sempre pensar no melhor para a nossa cidade. Então eu vou estar sempre me dedicando, me empenhando o máximo, porque é a cidade que eu amo. Eu não quero sair da minha cidade, como eu já saí uma vez, fui morar em outra cidade em busca de trabalho. Eu quero viver na minha cidade, aposentar lá, ver os meus filhos crescer dentro da cidade, fazer uma faculdade, meus filhos estão fazendo uma faculdade e vai trabalhar dentro do nosso município. Isso é um orgulho.
você tem que amar a sua cidade. Porque tem pessoas que fazem comparação, né? Não tem como eu comparar a minha família com a sua. Não tem como eu comparar a minha cidade com a cidade vizinha. São laços diferentes, são recursos diferentes, logística diferente. Então, assim, se eu tenho uma cidade, eu tenho que investir nela, eu tenho que trabalhar por ela, eu tenho que me dedicar para ela e fazer o melhor para ela. Então, esse é o motivo de tentar, né, convencer e trazer as pessoas de bem, que realmente querem o bem da cidade, né, para estar caminhando com você, para a gente estar crescendo. Sucesso, vai ser sucesso. Obrigado. Se tiver Deus no comando e os projetos conectados a ele, pode ter certeza que é sucesso, né? Amém. Deus vai abençoar teu projeto, tua pré-campanha, depois tua campanha, e a gente vai poder celebrar isso lá na frente. Obrigado pela presença, Eu que agradeço. Obrigado por participar do nosso Política versus Politicagem. Maravilha. Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Obrigado, Leite. Tamo junto. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Gostou desse quadro? Ó, confira aí os próximos dias, os próximos bate-papos. Deus abençoe. Beijo no coração.